Deixa eu ler um texto para vocês aqui. Está em Lucas, né? Você pode abrir se você quiser acompanhar. Bem no comecinho de Lucas. Aquele texto que você já me viu ler bastante aqui, né? No capítulo 2, versículo 22. E diz assim: passados dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. Então, na lei, todo primogênito era consagrado ao Senhor. Então, a igreja evangélica, ao invés de batizar as crianças, o que é o batismo? O batismo é quando a pessoa é adulta, reconhece os pecados, os seus erros, tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, se arrepende da vida errada, da vida velha, enganosa que vivia. Então ela nasceu para uma nova vida, ela se tornou uma pessoa salva. Então ela vai ser batizada, ela vai simbolicamente sepultar o velho homem dela naquelas águas, e quando ela sai das águas significa que nasceu para uma nova vida, né? Mas para isso tem que ter o arrependimento no coração. Então uma criança, ela não sabe o que é certo, o que é errado, ela não sabe o que é pecado ainda, apesar que ela já nasce pecadora, cheia de defeitos, herdados já de Adão. Ela não tem noção do que é certo e o que é errado. Como é que ela vai se arrepender? Por isso que a igreja evangélica não batiza crianças, né? Os pais com as suas crianças, eles vêm ao altar diante de um ministro do evangelho e apresentam os seus filhos a Deus, se responsabilizando de cuidar dos seus filhos, fazer tudo que é possível para que o filho conheça o Senhor, tenha uma vida reta, e também declarando que o filho pertence a Deus, né? É como se ele estivesse devolvendo o filho para Deus, dizendo: Senhor, a nossa parte vamos nos esforçar por fazer, mas tem coisas que só Deus pode fazer, né? Só Deus pode fazer. Então os pais apresentam os seus filhos. Nós tínhamos 2 casais que iriam apresentar crianças hoje, mas um não foi possível, a criança ficou enferma, ele me avisou, mas está aqui o Evandro, né? O Evandro, olha, é o filho do Nilson, ele está feliz da vida ali, está feliz da vida, né? Então, o Evandro, a Renata, e vai apresentar a Letícia. Pode se levantar, vem aqui, ó. Deixa eu abrir um caminho aqui. Vem aqui juntinho, né? É a primeira vez, olha, eles já são visitantes e vieram apresentar a Letícia, né? Olha, vocês não se sintam com vergonha de nada, vem aqui, ó, um pouquinho mais para cá, isso, fica aqui não, ó, vem aqui pertinho, deixa eu arrumar o casal, você vai um pouquinho para lá, isso, minha esposa, vem me ajudar, esposa, corre rápido, né? Tá tudo bem, queridos? Ó, esse pessoal aqui, pessoal que ama vocês, viu? Olha lá o paizão, cadê o paizão? Tá filmando o paizão, por isso que ele tá com a máquina ali, olha lá, agora saiu isso que eu tô falando, viu? Mas é bom, né? Então, deixa eu só dar uma palavrinha com vocês. Então, vocês estão apresentando a Letícia diante de Deus. Vocês estão diante de Deus dizendo assim: Senhor, nós faremos a nossa parte de pais para cuidar delas, mostrar o caminho certo para elas, educar, sustentar, né? E aquilo que nós não temos condições de fazer, Deus vai fazer e vai ajudar vocês. Então, vocês diante da igreja, diante de Deus, se comprometem a assumir esse compromisso? Sim, né? Então tá bom. Então, Letícia, não vai chorar, hein? Que eu vou te pegar no colo agora, hein? Vem aqui, Letícia. Você já me deu o maior sorrisão, Letícia. Olha a Letícia aqui, que lindinho, ó. Maior sorrisão. Então vem aqui, esposa, põe aqui. Estenda as mãos para cá, igreja. Deus querido, aqui está o Evandro, a Renata, os pais, apresentando a Letícia, essa criança, Senhor, delas é o reino dos céus.
Assim nós apresentamos diante da tua grandeza e pedimos que o Senhor venha receber esta criança, venha guardá-la, livrá-la, dar saúde a ela, livra ela das doenças terríveis, mas principalmente, Senhor, que no decorrer do seu crescimento ela venha ter saúde, mas principalmente venha ter um encontro com Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. O Senhor está vendo esta criança, está vendo o coração dos pais, a intenção deles. Assim nós a consagramos, a apresentamos diante da tua grandeza pela fé, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora pega ela aqui e vamos abençoar os pais, né? Deus, nós abençoamos os pais, Senhor, abençoe eles, dê sabedoria. É um ministério difícil, Senhor, nesse tempo do fim, cuidar das crianças, educá-las. Assim dê sabedoria a eles, condições financeiras, e que o coração deles esteja voltado para ti, Senhor, para o Evangelho, para a verdade. É isso que vai sustentá-los, para que eles consigam cumprir esse grande ministério que é de ser pai. Assim nós abençoamos eles pela fé em nome de Jesus. Fala assim, igreja, amém? Amém. Parabéns, viu? Deus te abençoe. Parabéns, querido. Deus abençoe, viu? Linda. Deus te abençoe, meu amor. E vamos rapidamente, queridos, para a ceia. Olha, nós devemos orar muito pelas crianças. Sabe por quê? Nós estamos vivendo um tempo do fim terrível. E enquanto você tem controle sobre eles, ainda dá para segurar muitas coisas. Mas quando eles crescem, você não tem mais controle sobre eles, e eles passam a ser assaltados por um mundo de trevas. É difícil, é muito difícil. Nós estamos no tempo do fim, então ore por eles, para que desde cedo eles tenham um encontro com Jesus Cristo, né? Vamos à palavra da ceia, queridos. Tem que correr, tá bom? Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 11, né? Então ainda tem uma Paulo aos Coríntios no capítulo 11. Nós vamos ler desde o versículo 23 até o 30. Você já ouviu bastante isso, já sabe bem isso, mas vamos mais. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Até aí tá bom. Então eu sei que você já tem bastante esclarecimento a respeito disso, mas o que é a ceia do Senhor, né? É um momento onde a igreja para em comunhão, e ela vai lembrar, recordar a grandeza daquilo que Cristo fez na cruz. Esse é o pensamento principal, é trazer à memória, recordar a obra perfeita que Ele realizou por nós na cruz do Calvário. Portanto, qualquer desvio desse pensamento não é a ceia do Senhor que está sendo ministrada. Se eu lhe convidasse para ter uma ceia da prosperidade, descaracterizaria a ceia. Se eu lhe convidasse que nós faríamos uma ceia, a ceia da conquista descaracterizaria o espírito da ceia. Se eu convidasse você para participar de uma ceia da virada, esse monte de nomes de ceias que inventam e que propõem que se as pessoas participassem, tudo iria virar, iria conquistar, iria enriquecer. Isso não é a ceia do Senhor.
eles estão participando da ceia para juízo de si mesmo. Essa que é a verdade da palavra de Deus. Então a ceia é justamente isso. Eu vou trazer à memória os feitos da cruz. Eu vou anunciar, olha, Jesus Cristo morreu, e tudo que tinha que ser feito para o homem ser salvo, ser liberto, nascer de novo, se tornar um filho de Deus, foi providenciado através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Toda libertação que uma pessoa precisava, libertação do poder do pecado, libertação das trevas, foi possível agora, não porque eu fiz alguma coisa, não por algum esforço meu, ou por alguma oferta que eu dei, mas é possível agora porque Cristo foi a verdadeira oferta e o verdadeiro sacrifício para Deus. Então, o culto da ceia é um culto poderoso, porque eu recordo a vitória da cruz, recordo a minha libertação total, a minha salvação, eu recordo o preço pago das minhas transgressões, eu trago a memória, eu vivo essa realidade, não é? E você vai comer o pão, Jesus Cristo, como nós lemos, ele disse: esse pão é o meu corpo que é partido por vós, e o cálice é o cálice da nova aliança. Então quando você come o pão e bebe o cálice, o que acontece, né? Quando você come lá o arroz e feijão, eles se transformam em carne da tua própria carne, em sangue do teu sangue, sim ou não? Não que isso vai literalmente ser isso, mas dá a entender que quando eu participo da ceia com entendimento, e como do pão e bebo do cálice, é interiorizado com mais firmeza no meu coração a verdade. Isso passa a fazer parte de mim, da minha vida, do meu interior, do meu espírito. É como se eu comesse e isso se transformasse na minha própria vida. Então a ceia tem que ter entendimento do que eu estou fazendo. Não é somente eu sentar aí, amém, né, comer do pão e sem discernimento algum. Não, ao contrário, eu preciso saber o que estou fazendo. E isso traz clareza, revelação da verdade de Deus para o meu coração. Então quero ler aqui alguns textos rapidamente, né? Colossenses capítulo 2, que eu leio direto isso aqui, só para você ter isso em mente quando for participar da ceia. Colossenses 2, versículo 14, ele fala assim: que na cruz, tendo cancelado o escrito da dívida ou de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Então, o que aconteceu na cruz? O escrito da dívida que era contra mim, aquela nota promissória dizendo: o Valdir é um devedor, é culpado e está condenado, porque ele não tem condições de pagar a sua dívida, que eram os pecados. Mas quando Cristo vai para a cruz, esse escrito da dívida era a lei que apontava, condenava o pecador, e não dava condições para nenhum deles cumpri-la. Então esse escrito da dívida, quando Cristo vai para a cruz, tudo aquilo que eu devia para Deus, a minha culpa, as minhas transgressões, a minha penalidade, tudo que estava sobre mim, me condenando, foi posto sobre ele, e ali na cruz, o escrito da dívida foi cravado, foi desfeito. Então se você é um crente verdadeiro, nasceu de novo, você não tem nenhum débito com Deus. Tudo aquilo que te separava, que você devia, tudo aquilo que era transgressão, que era delito, foi pregado e desfeito na cruz do Calvário. O crente tem que acreditar que a morte do Senhor Jesus na cruz é eficaz, é verdadeira, e que agora que eu entendo isso, eu posso estar na presença de Deus em liberdade, sem condenação, sem culpa. Por quê? Porque Cristo me substituiu, assumiu o meu lugar, e foi na cruz do Calvário e cravou nele
o escrito da dívida, tudo aquilo que nos condenava e nos escravizava. Então agora eu que creio, saiu o peso de cima de mim. Por quê? Porque o que eu devia foi pago por ele na cruz. Então quando você estiver comendo o pão e bebendo o cálice, assuma isso no teu coração: tudo que eu devia foi pago na cruz, eu estou em paz com Deus agora. Outra coisa, né? As maldições pela desobediência da lei, Gálatas 3,13. O que eram as maldições? Era uma punição pela desobediência da lei, né? É isso, que nem o indivíduo cometeu um delito, as autoridades vão lá, pegam ele e põem ele na cadeia por aquilo que ele cometeu. É uma punição que vai acarretar uma consequência séria sobre a vida dele pelo erro que ele fez. Então a maldição justamente era isso: eles desobedeciam a lei, vinha uma punição, caía sobre eles a maldição por eles terem desobedecido a lei. Mas na cruz do Calvário, todas as maldições da lei caíram sobre Jesus Cristo. Então se eu agora recebo Jesus como único e suficiente Salvador, todas as maldições que a lei impunha sobre a minha vida foram retiradas, porque ele se fez maldito, ele assumiu o meu lugar e se fez maldito no meu lugar. Versículo 13 do capítulo 3 de Gálatas: Cristo nos resgatou da maldição da lei. O que é um resgate? É alguém que é tirado à força de uma situação de cativeiro. Então Cristo nos resgatou, como se ele entrasse com a sua mão e me pegasse e me arrancasse das maldições da lei com força, sem que nada tivesse efeito contrário para obstruir essa libertação. Então Cristo nos resgatou da maldição da lei. Agora, como foi feito isso? Porque ele se fez maldito. Então na cruz do Calvário todas aquelas maldições estavam sobre ele, ele se fez maldito no meu lugar. Então o crente nascido de novo, por isso que o Evangelho é poder de Deus, que é filho de Deus, ele não está mais debaixo de maldição. Por quê? Porque na obra da cruz, através da morte do Senhor, ele foi resgatado da maldição da lei. Então a maldição não nos alcança, nós não estamos debaixo da lei, e Cristo nos libertou da maldição da lei, se fez maldito em nosso lugar. Agora volta lá para Colossenses. Eu estou rapidamente, folhando aqui. Colossenses agora é 2,15. E com relação ao inimigo, Colossenses 2,15: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles. Uma tradução está em si mesmo, a minha está triunfando deles na cruz. Então ali na cruz, aquilo que para o homem parecia um fracasso que estava acontecendo com Jesus Cristo, ali na cruz, os principados e potestades, o diabo e todos os seus demônios estavam sendo despojados, privados de posse, a autoridade deles estava sendo quebrada, desfeita. Jesus estava tomando das mãos deles o território deles, quebrando, aniquilando a força deles. Aonde aconteceu isso? Na cruz do Calvário. É difícil o crente entender essa realidade, mas na cruz do Calvário, qualquer legalidade que o diabo tinha na minha vida, ele foi desfeita ali na cruz, e ele foi despojado, enfraquecido, derrotado ali na cruz do Calvário. Então quando eu tomo a ceia, eu tenho memória, esse conhecimento, essas verdades profundas do Evangelho. Isso tem que ser uma coisa que passe a fazer parte do meu espírito, da minha vida, é o fundamento do Evangelho, não é? Então toda a obra do diabo, todo o domínio que ele tinha sobre nós foi desfeito na cruz. Por isso que nós somos libertos do império das trevas e transportados para um outro reino, o reino do Filho do seu amor. E para terminarmos, Isaías 53. Você já sabe bem
esse texto todos, né? O profeta teve aquela visão de Isaías 53 que é lido muito, né? Mas vamos ler só os versículos de 4 a 6. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele o quê? A iniquidade de todos nós. Então, meu irmão, nós não tivemos participação dessas coisas. Não foi o meu jejum que fez isso, não foi o meu esforço que fez isso, não foi uma autodisciplina que fez isso. Nada, nós não poderíamos produzir essas coisas. Mas na cruz do Calvário foi Jesus Cristo que fez isso. Por isso, quando eu estiver participando da ceia, traga à memória a obra da cruz, a vitória total trazida por Jesus Cristo. Celebre a verdadeira libertação, a verdadeira salvação, a verdadeira redenção e justificação trazida por Ele na cruz do Calvário. Então, quem é que participa da ceia? Se você não foi batizado ainda, não se converteu, não adianta vir na igreja um domingo ou outro assim, não participe da ceia. Você vai ser mais abençoado não participando. A ceia é para quem é convertido, encontrou Jesus, sabe que é salvo, sabe, entende o que está fazendo. Tá claro? Então, quem ainda não tem essa convicção no coração, ainda não se batizou nas águas, ainda está cheio de dúvidas, é melhor não tomar, porque não sabe o que está fazendo. Você vai ser mais abençoado não participando. Quando eles estiverem servindo, eles não vão perguntar para você: você tem convicção do que você está fazendo? Não vão perguntar nada, tá? É você no seu coração que sabe. Então eu quero chamar... Boa noite a todos. A mensagem que eu tenho hoje é uma homenagem dedicada ao Pai e direcionada aos filhos. Pai é uma palavra tão pequena, mas de grande importância, pois Ele é alguém que se dedica quando pode aos seus filhos. Ele os ama, protege, defende, luta por eles, provê o seu sustento, ensina as coisas da vida para eles, sempre está disposto a ajudar quando necessário, chama atenção e muito mais. Enfim, o pai tem uma grande importância na vida de seus filhos. A melhor forma de retribuir o pai tudo o que ele tem feito por você é amá-lo, respeitá-lo, obedecer a ele e estar junto com ele. Dê realmente o valor devido ao seu pai. Faça isto enquanto ele estiver vivo, pois alguns só dão valor ao seu pai depois que ele já morreu. Mas aí é tarde demais. O que nos deixa triste é ver relacionamentos com problemas entre pais e filhos, pois assim famílias inteiras são destruídas, ou pelo menos passam por sofrimentos que poderiam ser evitados. Vale a pena buscar a orientação na palavra de Deus, que é o nosso manual da vida. Vale a pena pedir sabedoria a Deus para saber como melhorar cada vez mais este relacionamento entre pai e filhos. E finalizando, filhos,
obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Efésios 6, 1, 3. Feliz Dia dos Pais a todos aqui presentes. Amém. Deus querido, obrigado pelos pais, Senhor. E o Senhor é nosso Pai. E o Senhor sabe o ministério do Pai como é, Senhor. Aquilo que ele enfrenta, suas dificuldades, aquilo que ele gostaria que fosse e não foi. Tantas coisas que ele teve que suportar, ter paciência, perseverar. Assim abençoe estes pais, Senhor, todos eles, e os que aqui também não estão. Dê sabedoria, força, coragem. E principalmente que os seus filhos olhem para eles e os reconheçam não somente como um pai físico, mas como alguém que passou para eles uma herança espiritual, uma herança de caráter, uma herança de boas emoções. Assim abençoe a todos pela fé em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãs, vamos lá. Vai só no fundinho aí, tá bom. Isso é bom que aconteça tudo isso, porque a gente fica solto, né? Não fica aquela coisa mecânica, tudo controlado. Isso descontrai, glória a Deus. Isso. Olha lá, tem um pai lá em cima na filmagem, outro lá no fundo. É só uma simples lembrancinha, né? Mas é de coração. Agora vamos todos ficar em pé juntos, vamos terminar o culto. Deus abençoe toda a igreja, essas crianças, os pais, as mães também, a família de cada um. Haja abundância de bênção, Senhor. Que essa semana seja uma semana de paz, de alegria, de boas notícias, de regozijo.
mas principalmente uma semana de revelação da tua palavra. Declaramos a bênção sobre todos pela fé, em nome de Jesus, amém. Fale, vai em paz, meu irmão. Tenha uma semana de paz, o Senhor é contigo. Vai em paz. Não, você não prestou